Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo e ter assistido a aula no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa segunda semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e até mesmo bem-vindas, para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Então, vamos à explicação das questões propostas. A questão de número 1 estava pedindo para você caracterizar a estrutura fundiária do Brasil. Bom, gente, a estrutura fundiária brasileira ela é bastante conservadora e tradicional. Uma grande parte das terras do país se encontra nas mãos de uma pequena parcela da população. Isso nós chamamos de latifundiários. São as grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas. Isso faz parte da história de formação territorial do país. Já os minifundiários, que são proprietários de pequenas terras, são milhares deles espalhados pelo território brasileiro. E algumas são tão pequenas que muitas vezes não conseguem nem produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente. Então, diante dessas informações, fica evidente que o Brasil ocorre uma desigualdade na distribuição das terras, uma vez que uma pequena parte da população tem acesso a uma grande quantidade de terras e outra parte, que é a sua maioria, não tem acesso à terra e quando tem, são terras pequenas, incapazes de produzir sua própria renda. Então, nós temos como característica principal na estrutura fundiária do Brasil uma concentração fundiária. Para a questão 2, perguntava-se, na sua opinião, o que é reforma agrária e qual a sua importância para a promoção da justiça social. Bom, gente, pediu então na sua opinião, então é uma questão um pouco pessoal, mas você pode delinear a sua resposta direcionando para que a reforma agrária não é apenas uma simples distribuição de terras às pessoas mais pobres, mas reforma agrária é a construção de um novo modelo de produção da agricultura e pecuária brasileira, que começa pela necessidade de redemocratização das propriedades rurais, para reorganizar então a produção agrícola do país, sendo assim trazendo mais renda e possibilidade de sobrevivência das famílias assentadas. Somente assim nós vamos ter a tão chamada justiça social, que significa acesso à terra em sua totalidade, de forma digna. Para responder a questão 3, tem um trecho de uma música que diz o seguinte: chão da vida, pisando na terra, plantando a semente, ninguém mais segura, rompeu-se a corrente. Nem cerca, nem lei, segura essa gente. Lutar pela vida, olhando para frente, avançando sempre na organização, decretando guerra contra a exploração, vingando os mortos pela repressão, fazendo justiça. Do Adhemar Bogo, essa letra aí, sobre o MST. Descreva os principais objetivos do MST. Gente, o MST, que é o Movimento de Sem Terra, se organiza em 3 grandes objetivos principais. Primeiro deles, lutar pela terra. Também lutar pela reforma agrária. E lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. Isso para tentar diminuir a concentração fundiária brasileira. Na questão 4, pede-se para você explicar o que são comunidades quilombolas. Para a gente entender um pouco do que são comunidades quilombolas, nós vamos voltar para o decreto de 4.887 de 2003, que descrevia então que as comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Bom, hoje nós chamamos, de comunidade remanescente de quilombo, que são agrupamentos de pessoas que têm essa cultura herdada, das principais características de aldeias antigas, de escravos fugidos, e assim sendo formada pelos seus netos, bisnetos de escravos, hoje já livre, mas que traduz então a essa história da escravidão do país. Para a questão 5 e última, pedia-se para analisar o mapa abaixo, citar as vantagens e desvantagens decorrentes dos movimentos ocorridos pela reforma agrária e a luta pela terra. Bom, gente, observando o mapa aqui, nós temos o número total de assentamentos rurais e observamos claramente que na região Nordeste e Norte, em um pedaço da região Centro-Oeste, que se destaca então na quantidade de assentamentos rurais. E você então vai descrever quais são as vantagens e desvantagens decorrentes então do movimento dos MSTs em busca da reforma agrária. Aí você pode responder como vantagens a democratização das terras no Brasil, também a maior produção e diversificação de alimentos, a maior geração de postos de trabalho, também é uma vantagem mais práticas agroecológicas e sustentáveis. Agora, desigualdade nós temos várias também, mal estruturada, que pode resultar em perpetuação, até mesmo o acirramento da desigualdade social rural. Sendo assim, você pode citar, primeiro, a falta de equipamentos e insumos agrícolas para a prática da agricultura e pecuária. Também a falta de assistência técnica e social às famílias dos assentados. E, por fim, dificuldades na comercialização dos produtos, que são desvantagens que os MSTs sofrem na luta pela terra. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do segundo ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu muito